várias obras que estão acontecendo no nosso município, a exemplo das ruas que estão sendo pavimentadas, né? A minha rua, inclusive, está... Tony tá feliz da vida, rapaz. Ele chega aqui cheio de terra, de poeira, mas feliz da vida, viu? Aí, esses dias eu tava em casa, bato na minha porta lá de casa. Era o secretário dizendo, olha, tu vai tirar teu carro ou não? Ou tu quer que passe o calçamento para outra rua? Vou tirar agora. Mas, enfim, então tem várias ruas que estão sendo pavimentadas, é sempre uma alegria. Obviamente, receber um pavimento valoriza seu imóvel, se livra da poeira, da lama, né, no tempo de chuva. E também nós temos essa obra muito importante que foi concluída, e vocês estão, a empresa está fazendo a parte de sinalização, que é do anel viário, o trecho que leva ali do Cristo até o bairro Vila Bela. Eu queria que o secretário pudesse falar dessas obras, né, dessas duas obras que estão em andamento, várias ruas e essa do bairro Vila Bela. É verdade, Karen e Tony, você não tem ideia da satisfação que eu fico de passar nas ruas que eu vi por muito tempo, na lama, na poeira, em tempos de chuva, com crateras abertas, como era o caso da Noel Manuel Vicente. Isso, aquela ali incidentes de carro ficando enganchado. A sua rua, principalmente, também, a José Paulo Terra, também abriu várias crateras ali embaixo e sendo pavimentada, fazendo a interligação entre bairros, ABB e IPSEP definitivamente, trazendo infraestruturas, melhorando a saúde, o bem-estar, o IV, valorizando os imóveis. Então você não tem ideia da satisfação que eu fico de poder participar. Não é Cristiano que está executando, está fazendo nada, mas eu participo, passa tudo pela Secretaria de Obras. Quero parabenizar inclusive a equipe de toda a Secretaria de Obras. Gente que quebra a cabeça, que aguenta o secretário Cristiano Menezes lá apertando por solução de problemas, por andamento de obra, né? Por conseguir destravar outros convênios que a gente tem aí para sair também. Então eu fico feliz demais, todo dia é uma realização quando eu vejo uma rua sendo concluída, toda vez eu fico muito satisfeito. Com relação ao trecho do anel viário, que é do Cristo ao Vila Bela, nós já concluímos a pavimentação, né, com o revestimento asfáltico. Hoje encontra-se lá na execução de meio fio, passeio, e depois sinalização e a iluminação, para que a gente possa, até o final desse ano, a prefeita nos cobrou essa data, haver a inauguração da interligação definitiva por uma via pavimentada e segura do centro da cidade com a Vila Bela. E nós estivemos lá, né, naquele trecho lá, o Orlando Santos esteve lá com o Alexandre, e os moradores dizendo, né, que estava ficando bom, por conta também do passeio. Tinha uma preocupação, vai ter calçada ou não vai ter? Que aí no termo técnico que você chama de passeio, né? Isso. O que o povo chama de calçada. E aí vai ter sim essa calçada. Eu vi que tinha uma preocupação com a questão de lombadas, né? Que estão preocupados, porque com asfalto daquele ali, o pessoal começa a correr de moto, de carro. Enfim, mas eu creio que já estão pensando nisso também. Também né? vai ter, já foram marcados pontos. Iluminação também, para ser contemplado. Aquela rua que dá acesso, que tem chama-se Rua da Praia. É bem interessante o nome da rua. Também vai ser pavimentada, aquela que dá acesso à empresa, a Sedan Rações. E aí, nesse momento que a gente for concluir o asfalto lá, que a gente vai implantar as lombadas no trecho todo. E aí e logo após a sinalização. O que eu queria fazer uma observação também é que hoje lá não está acontecendo só a interligação do centro da cidade com Vila Bela passando no Bom Jesus. Todas as vias laterais estão sendo calçadas. Se você passar lá hoje, você vai ver que todas aquelas vias que tinham ali, casas abaixo da via, estão sendo calçadas. Aquela primeira rua que tem, chegando do Cristo, entrando já do lado do seu lado direito, também vai ser toda calçada, para que, inclusive, é uma forma de proteção do talude ali, porque em algum ponto a água descia por determinados pontos, e aí traz material. Com a pavimentação, ela desce cruzando a rua 15, vai para um bueiro que tem ali perto daquele posto do Cristo. E aí, com isso, vai ficando todo seguro. Inclusive, Tony, lá vão ser implantadas também defensas metálicas. Por quê? Porque em alguns pontos ali o desnível é muito grande
Eu ia perguntar sobre isso, a questão da água, né? Não, são defensas metálicas. Sim. A gente, por exemplo, essas casas que ficam abaixo da via, pode acontecer que um carro se desgoverne, caia lá embaixo, pegue alguém. Então, em determinados pontos ali vão ter em torno de 750 metros de defesa protegendo aquelas vias. Eu não sei se o Cristiano é que é engenheiro, que vai saber sobre isso, que tem uns que chamam de guarda-reio, né? E chama defensa, né? Misturam muito, né? Misturam muito. Também chamam de guarda-reio o New Jersey, que é aquele paredão de concreto que, por exemplo, tem na BR-232 lá em Caruaru, de Caruaru a Recife. Mas a gente vai colocar defensas, que são aquelas estruturas metálicas, né? geralmente frente da as pessoas rua em pés, em estradas, você vê muito isso, em curvas mais acentuadas. Tem essa proteção. Ali como vai ficar uma via de fluxo rápido mesmo, né? A gente vai reduzir com lombada, mas também prever essas defensas para que não ocorra nenhum incidente desagradável no futuro. Eu vi que a população estava assim, um pouco preocupada, Cristiano. Logo no início ali do Cristo tem como se fosse um morro, né? Isso. E ali você já pensa em alguma coisa caso chova? Ali é o seguinte, ali o talude que a gente chama, o morro, o corte, vai ficar recebendo a água só do céu. Antigamente a água vinha por aquela rua lá de cima que não é pavimentada, está sendo pavimentada agora, calçada lá. E aí procurava o canto mais baixo e descia aquele rolo d'água, ou seja, nesse ponto havia a ferida, né? E trazia material, caía embaixo. Nessa última chuva ainda aconteceu, por quê? Porque ainda não está pronta a pavimentação. Mas aí a água todinha agora vai vir por cima da via pavimentada, desce, por um lado cruza a rua 15, para o outro vai ser feito o calçamento e uma escadaria, que aí essa água desce, cai dentro de uma caixa que tem logo à frente. Então essas casas que vão ficar abaixo do nível do anel viário vão ficar protegidas desse fluxo da água também? As casas que estão abaixo do anel viário, as ruas estão sendo calçadas, por exemplo, a primeira é do lado esquerdo, de quem vai daqui para lá, logo depois do morro. Ela já tinha uma saída d'água que dá lá no Rio Pajeú, no braço do Rio Pajeú ali dentro. Então a gente calçou e foi lá até o finalzinho para que essa água vá embora normalmente. Do outro lado, logo mais à frente, também a água já ia para um tubo de um bueiro que cruzava a linha férrea e também ia para o outro lado. Então a gente calçou ali também, a água vai toda para esse mesmo ponto. A gente na verdade criou que não seria justo pavimentar o acesso principal e todas as casas ao lado continuarem na lama, né? Isso, então o projeto de pavimentação da via em asfalto e dessas ruas em calçamento e aí a proteção com as defensas. A gente teve, e o Cristiano tomou conhecimento e já enviou uma equipe, a gente teve lá, tinha um problema com algumas casas, acho que 2 casas que houve um estouramento de esgoto e danificou a casa daquela senhorinha que eu lhe mandei a foto. Sim, não. E aí foi feita a tubulação, já foi concluída aquele serviço? Na verdade ali foi o seguinte, a água toda a vida passou ali naquele mesmo ponto. Com a pavimentação ela não infiltra mais, aí ela escoa todinho, né? O que tinha acontecido a caixa que tinha sido feita ao lado da casa dela, a saída da caixa tinha ficado menor do que a entrada. E aí realmente foi uma falha nossa, nós não tínhamos observado isso por conta da realização da empresa anterior a essa, não foi dessa agora que está executando. Mas o que foi que nós fizemos? Fomos lá e resolvemos definitivamente, porque não era só abrir a caixa que passava do lado da casa dela, a tubulação que passava na rua, que passa dentro daquele terreno ali de Seu Tião, que é o Lava Jato, que é aquele barzinho, também era tubulação pequena. Era um tubo de 40. Foi o que a gente fez. Não ia aguentar esse volume todo de água descendo água lá, e esgoto, né? Porque ali se misturam naquele ponto, cai dentro lá daquele matagal ali do lado da rua 15. Foi o que a gente fez. A gente refez toda a tubulação ali com um tubo de 60, aí para colher a água da chuva e o esgoto que também passa ali, porque é o ponto mais baixo. Isso foi na penúltima chuva. E na última chuva, a água passou por dentro de 2 casas mais acima dessa, que desceu também na rua Homem Bom Magalhães, que é aquela da lateral ali do terreno. Só que eu fui lá ver, as casas já são abaixo. O fundo da casa virado para o anel viário bem abaixo. Assim, a gente viu, a gente mostrou nas imagens. Exatamente, lá, é bem abaixo. Aí o que é que eu orientei as pessoas lá? Inclusive, quando eu cheguei, já estava fazendo. Estava subindo o portão da casa para ficar no nível do passeio que vai ser construído
no asfalto, né? Na via asfaltada. E a vizinha, eu disse, olha, sua vizinha aqui já está resolvendo o problema dela, tá deixando o passeio acima, a calçada vai ficar jogando água para a linha d'água do asfalto. Ela só fazer isso que está resolvido o problema. Aí vai ficar caindo chuva só água de chuva, só o normal da chuva mesmo, e não mais da via entrando nas casas. Muito bem. Para a gente passar para outra pauta, Cristiano, a gente tem outras obras acontecendo e outras paradas também no município, e eu já vi que você até já falou na imprensa o motivo, né? Principalmente obras que têm um recurso do FNDE, né? Estão travadas. Eu queria ter essa oportunidade que você pudesse falar sobre isso, né? Como é que vocês estão fazendo para lidar? Tem escola, o próprio deputado eleito, Luciano Duque, falou que tem vários investimentos aí que estão parados, de creches, de escola. Exatamente. Lá do Vila Bela mesmo, por conta que o recurso está parado, né? E essa situação, como é que vocês estão tentando resolver? Você disse bem, em outra entrevista eu toquei nesse assunto, e realmente é angustiante, porque inclusive eu tenho certeza absoluta que isso deve tirar o sono da prefeita Márcia, porque é um ciclo. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro isso. A escola que está sendo construída lá no Residencial Vanete Almeida, que é um compromisso do município fazer equipamentos lá dentro de saúde, de educação. Faz parte da contrapartida do município. Exatamente. O município criar alguns equipamentos. Então, o que tem que vir para início de execução de uma escola, por exemplo, ou qualquer equipamento na educação, é 20%. No caso lá da escola, devia vir uns 700 e poucos mil reais para a gente começar. E aí o FNDE liberou 150 mil. Ou seja, já não está cumprindo o que diz a normativa, né? E aí libera o recurso e a obra começa a aparecer dentro do sistema da educação para o município alimentar. Alimentar a vistoria. Tá executando, vai lá alimentando. Só que quando chega num determinado ponto que a gente gastou os 150 mil, a gente alimenta com o quê? Não alimenta. Aí a obra começa a aparecer como paralisada. A gente tendo o direito de ter recebido o recurso, não recebeu, a obra começa a aparecer como paralisada, e aí inviabiliza recursos para toda a educação, recursos para merenda, para o transporte escolar, para tudo. Aí você veja o ciclo desastroso que foi criado pelo governo que ainda está aí, com a liberação de obras, né, sem o recurso garantido. Porque se eu libero e eu deveria liberar 20%, só libera 150%, é porque de fato não tinha o recurso garantido. Para quem está em casa, para entender como é que funciona a questão da liberação dos recursos de obras do recurso federal. Vem o valor inicial, a gente vai gastando e mostrando que está gastando, e aí, vistorias. Só com as prestações de contas do que está sendo feito é que libera. No caso do CIMEC, que é uma relação fundo a fundo, Fundo Municipal de Educação com o Fundo Nacional de Educação, é até mais simples isso, entendeu? As vistorias são feitas dentro do próprio sistema. Às vezes o FNDE manda fiscal vir verificar a obra, mas a evolução é feita dentro do sistema, ou seja, foi um sistema que foi criado exatamente para facilitar que equipamentos como para a educação e para a saúde tivessem uma evolução muito mais rápida do que os outros, calçamento. Imagina você mandar para o Brasil em todo fiscais do FNDE, aí ia demorar, viu? Exatamente. Então foi criado esse sistema nos governos anteriores a esse, para facilitar exatamente a construção e a conclusão desses equipamentos na educação e na saúde. Mas, infelizmente, o que eu posso dizer é o caos tomou-se de conta do FNDE e os recursos não vieram mais. Outro exemplo trágico é a escola do Vila Bela, um equipamento importantíssimo para aquele bairro, esperado. Está quase pronta, né? O município, desde a gestão passada, vem fazendo investimentos numa escola adaptada, né? A prefeita Márcia, inclusive, teve no começo do mandato, fazendo novos investimentos para adaptar um prédio que consiga servir a população, mas a gente ao mesmo tempo olhando para o equipamento quase pronto, que foi murado, que o muro, por exemplo, não vem no recurso do FNDE, mas foi todo murado, está lá, quase pronto, e a gente não consegue entregar. Se ele disser que lá tem 900 mil reais, a empresa esperando que o FNDE mande, entendeu? Então, assim, criou-se um caos com obras do FNDE que, por exemplo, quebram empresas,
né? As empresas quebram, demitem pais de família. Então, assim, é uma desordem fora do comum dentro do FNDE. Isso começou depois daquele problema com... Não, já vinha muito ruim, mas aí depois das barras de ouro, né, do ministro lá, com a queda dele, com a prisão, não sei o que, aí realmente a coisa ficou totalmente sem rumo. E aí a gente tá nisso, espera que o próximo ano seja... A gente sabe que é difícil, né, que é um ano de arrumação. Qualquer que tivesse sido candidato, tivesse ganhado, teria que ter esse senso de arrumação e freio em determinadas coisas. A gente sabe que é difícil, mas espera que agora as coisas sejam tratadas de forma democrática, mais isonômica, sem olhar muito o partido, de qual é a prefeitura, o prefeito, o governador. Isso que a é gente importante. siga, é uma forma de colocar as coisas no rumo. Tem uma obra também, que eu acho que essa obra... Eu acho que vai ser questão de honra você entregar. Que se chama, que era UPA, 24 horas no IPSEP, que agora é policlínica, e perdura desde do primeiro mandato de Luciano, né? Foi mote de campanha política em 2016. Em 2020 ainda usaram isso também. Com questão de promessa de secretaria. Exatamente. Teve muita coisa em relação a isso. E agora eu vi algumas imagens recentes que tá andando, né? Tem uma previsão de entrega daquela obra. A gente quer finalizar esse mês, final desse mês. A previsão é no final desse mês para que a saúde entre com a equipagem e inaugure. E lá é uma parceria Secretaria de Obras e Secretaria de Saúde. É um recurso do Fundo Nacional de Saúde, né? Que a Secretaria de Saúde, ainda lá no tempo de Márcia, na gestão do Luciano, conseguiu viabilizar o recurso. Com a saída da presidente Dilma e com a chegada do ex-presidente Michel Temer, acabou-se o programa UPA 24 horas, e aí foi uma guerra esse negócio, e teve um movimento muito grande de parlamentares para que teriam que devolver o dinheiro. E o equipamento iniciado, ou seja, era um desastre total, né? Devolver recursos com equipamento iniciado, aí o município ia ter que terminar o equipamento com recurso próprio. Então conseguiu-se isso, inclusive naquele tempo, trocou-se para essa questão de um equipamento especializado, né? Com outros equipamentos dentro, e a saúde vai equipá-lo para poder botar em funcionamento. Muito bem. E aí vai ser... vai dar um alívio para você, né? Eu acredito. Não pelo fato da política, aquelas questões que aconteceram, porque aquilo lá, graças a Deus, não... Eu te digo que não representou nada na minha vida. Quem criou a expectativa de ser secretário de obras e não conseguiu, em virtude da vitória do Luciano no segundo mandato, deve ter ficado frustrado, né? Mas eu não, nenhum problema. A gente vem lutando exatamente para entregar. E é como qualquer outra. Eu fico bastante satisfeito. É um equipamento que vai trazer ainda mais qualidade na saúde, certo, Aliana? Cristiano, e sobre a praça nova do IPSEP, Parque dos IPs, como é que tá aquilo lá? Você falando pracinha, eu digo, é a maior de Serra. É o costume, né, que a gente tem. É um jeito carinhoso de chamar a praça, né? É um jeito carinhoso, a pracinha, né? Mas é um jeito carinhoso, não é diminuindo o espaço, não, porque realmente é um espaço muito bom. Eu moro ali bem pertinho, né? Às vezes, quando posso, fim de tarde, vou lá dar uma andadinha com meu filho e tá, né, bem bacana, assim. A gente fica na expectativa de ver realmente tudo pronto, tudo entregue, como arborizado. É que tá. Isso. Hoje lá, na verdade, falta toda a arborização, né? São 10 mil metros quadrados de grama. O Sinésio anda com a mão na cabeça, com desse tanto de grama. Só de grama, né? E ainda mais encontrar a grama verdinha com esse tempo pegando fogo. Não, né? E a manutenção, né? São 10 mil metros quadrados, difícil, a manutenção, a quantidade de água. Vai ser construído lá um reservatório para que a gente, porque infelizmente Serra ainda tem essa questão de racionamento de água, né? Então vai ser construído um reservatório para que a gente tenha folga de manter a praça como de fato é pela ser, sem que mesmo esteja faltando água da Compesa. Mas o Sinésio, coitado, tá caindo os cabelos para poder colocar ela tudo arborizada, ela realmente vai ficar bonita, viu? Muito bonita mesmo. Porque ela é enorme aquela praça. Na época que os IPs estiverem
floridos lá, né? Eu já vi por alguns na cidade dos ipês muito, muito florido aí, na Afonso Magalhães, por exemplo, que a gente plantou lá naquele tempo. Então aquela praça, sei lá, daqui a 5 anos vai ser um negócio. Não, eu acho assim dos cartões postais da cidade. Eu acho que em questão de espaço, né? Eu digo em questão de espaço, assim, é a praça mais segura para você estar com família, sabe? Porque as outras praças são mais estreitas. E toda vez que eu vou em alguma praça mais estreita, a primeira coisa que eu penso, o menino vai sair correndo pra rua, né? E aquela ali não, ela tem um espaço muito tem estacionamento, amplo, estacionamento muito bacana mesmo. Muito bom. Tem 2 perguntas aqui de ouvintes, né? Estão perguntando, Tony, fala para o secretário que aqui na rua João Kerley tem um buraco em frente à Escola Santa Isabel que está atrapalhando o trânsito. Eu sei qual é o buraco, é do asfalto. Isso. Né? Aí, eu acho que não sei quem foi que mandou para mim. A gente tá desde a semana passada aguardando a usina. Esse é o Maurílio Lima. Será que foi esse? Não, eu vou lembrar daqui a pouco eu vou lembrar, mas já me pediram isso aí. Não sei se foi China que mandou um áudio para mim de uma pessoa cobrando a ele. E eu avisei a ele que a gente ia fazer. Agora a gente tá sem asfalto desde a semana passada, aguardando a empresa que nos fornece rodar a usina. Ele faz uma programação para atender um monte de cliente, porque não dá para rodar uma usina daquele tamanho para mandar uma carrada por dia para Serra Talhada. Então ele organiza uma agenda bem grande com outros fornecedores deles e aí a gente passa. Tanto que você pode ter notado que a gente fez várias intervenções agora nos últimos dias com asfalto. Lá perto da escola, a rua Custódio Conrado, lá perto da escola. Não é o nome daquela escola ali na BB, meu Deus. Ali já no finalzinho. É o Literato. Literato, aí da escola do Literato. Fizemos faixa aqui para poder a ST Trans fazer a faixa de pedestre com esse novo sinal que foi implantado aqui. E na Avenida Afonso Magalhães e por aí vai, foi feito um bocado de intervenção. Então, mas eles organizam essa agenda para que a gente comece a rodar. Me diga uma coisa, Felipe ainda está responsável pelo tapa-buraco? Não, Felipe infelizmente nos deixou, foi para iniciativa privada, foi morar lá no sul do Piauí. Mas rapaz, eu estou sabendo agora, tá vendo? Pois foi morar no sul do Piauí, um menino bom, mas eu acho que ele fez certo, são novos voos, aí você vai para a iniciativa privada, aprende muito e aí volta um dia para cá para contribuir de novo com a cidade. Com certeza. Mas em relação a isso, antes que Karen traga aí a pergunta dela, sobre esse tapa-buraco, eu sei que você é indagado direto sobre aí tá assim, tá Vila Bela. Tá entre quem coordena Secretaria de Obras e diretamente o gabinete. Há uma união aí desses dois setores para poder. Tem alguma previsão quando é que vão? De outra operação, tapa-buraco, principalmente. A gente queria hoje. Amanhecemos o dia, ontem não teve, aí amanhecemos o dia hoje cobrando a empresa e o pessoal disse que talvez quinta-feira retome o fornecimento. E aí a gente retoma, a gente abriu uns buracos lá na rotatória do shopping e não conseguiu fechar, porque foi no outro dia que a gente achava que ia ter asfalto, não teve. Entendi. Aí a gente vai fechar lá e dar continuidade a esse restante aí. Ô Cristiane, como é que tá o cronograma, né, dessas ruas que estão sendo pavimentadas, né? Tem ali na fila aquela avenida perto do Parque dos Ipês, aquela avenida abaixo do Parque dos Ipês. Isso. Tem ali aquela região, dos fundos da escola. Tem a região ali também da Escola Francisco Mendes, uma avenida bem grandona que tem que liga o IPCEP até a ABB, uma avenida bem grandona que também não está pavimentada, algumas ruas ali. Como é que tá esse cronograma de próximas ruas? Na verdade é o seguinte, esses calçamentos que a gente está rodando com relação à emenda de bancada, porque tem outros sendo rodando também, por exemplo, que vão começar lá na Coab com relação ao FEM ainda, do FEM 3, que chegou uma parcela. Hoje o problema está sendo insumo e principalmente pedra. A quantidade de obra que está tendo ao redor de Serra e essa de Serra, porque só a segunda parcela que chegou são 5 milhões e 200, juntando com a contrapartida. Então são 5 milhões e 200 que precisam de pedra e muita pedra para calçar a rua. Isso. E não está dando venção. O que eu tenho visto de caçamba com pedra e cimento e água é carro-pipa direta. Então não está dando venção, não. A galera. Tanto que a gente baixou um pouco as equipes, eram 6 equipes, a gente está com 3. Para ver se a rua evolui na velocidade que a gente quer. Porque não adianta estar 6 equipes espalhadas e você marcando o passo, né? Executa um pouquinho hoje, aí para amanhã, executa um pouquinho depois da manhã. Então, a gente reduziu, tá com 3 equipes só. Tá atuando ABB, IPCEP e um restinho ali do Universitário do lado atrás do Nova Opção da Avenida Triunfo.
E a situação é essa, é pedra. A gente espera que esse recurso que foi disponibilizado há uns 3 meses atrás, a gente encerre agora no final de dezembro ele, fica aguardando a terceira parcela para retomar aí o restante da BB, que é essa avenida do posto de saúde ali, que é enorme. É enorme. Eu fico, enorme. Ali leva um bocado de pedra. Ali vai ficar tipo um triângulo. Vai ter alguma praça ali no meio, onde tá exatamente, a UBS central. foi construída num canteiro. Num canteiro central, aí né? ela vai lá na frente onde tem umas casinhas que estão abandonadas, foram construídas e nunca foram ocupadas. Ela se afunila, se junta e aí segue, cruza a José Dantas. Era o que eu imaginava. Ali Exatamente. dá pra fazer uma praça grande ali. E aí a gente faz tudo isso e ainda fica muita coisa para ser pavimentada, ainda calçada, aquela parte ali descendo todinha dessa avenida. A cidade é enorme, né? É difícil. Os fundos, você perguntou pela avenida dos fundos da escola, ela também está contemplada, só que vai ficar para essa última parcela. Nós vamos fazer todas as transversais e ela vai ficar, ela vai ficar aguardando para a última parcela que vai vir. O Cristiano, e aí, só desculpa, ela vai desde o posto de saúde lá em cima, no IPSEP 3, até a saída do Atacadão. Vai ligar até a BR. Exatamente, vai ligar ela até é enorme mesmo. Então, assim, é outro... Elizabeth Arruda, né? Acho que é o nome. É isso mesmo. Eu acho que é. Aí, tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui que eu também vou complementar. Boa tarde, Tony. Pergunta para o secretário sobre essas calçadas do bairro Universitário, se vai sair, que se não for, né, para o dono ajeitar, vai chegar ao final de ano e nada, né? Se vai ajeitar todas essas guias da calçada. E aí eu complemento, porque tem chegado aqui também muitas pessoas questionando, ficaram de fazer a calçada e não fizeram. E aí era bom dar essa oportunidade para o Cristiano explicar. Não é que a secretaria vai fazer a calçada que já existia, refazer. O que vocês vão fazer é esse passeio que o pessoal chama de calçada. Exatamente. Isso vamos dizer assim, é algo que tem que estar nesses projetos dessas ruas, que é uma exigência. É normativa do antigamente Ministério das Cidades, agora Ministério do Desenvolvimento Regional. Obras, pavimentação, calçamento, asfalto, executado com o recurso lá do governo federal, é preciso que tenham passeios acessíveis, sem rampas bruscas, sem degraus, né? As rampas podem existir, mas devem cumprir a norma NBR 9050, que fala de acessibilidade. E quando as pessoas pensam em acessibilidade, pensam apenas em cadeirante. Não, são pessoas com mobilidade reduzida. É alguém que está com a perna quebrada, é um idoso que usa muleta. Então é para gente com mobilidade reduzida. E as calçadas vão ser todas feitas. Do lado direito de quem entra no universitário, a gente está com praticamente 100% das calçadas executadas. Porque, na verdade, é o seguinte: há necessidade em muitos pontos, a quebra da calçada existente, um pedaço da calçada existente, a recomposição de uma parte dela e aí a execução da calçada nova. Então, isso é um trabalho muito, muito demorado, entendeu? Não dá para chegar lá e quebrar de todo jeito. A gente corta de maquita para não danificar o restante da calçada que vai ficar. Então você imagina, cortar de maquita desse tanto de calçada é um trabalho enorme, mas vão ser todas realizadas. Eu vi que vocês terminaram o restante ali da José Dantas, do Nascimento. O pessoal estava reclamando aí, porque tem entulho, mas eu vi que vocês terminaram agora, né? Rapaz, ali teve um problema, que é o seguinte: naquele terreno que tem ao lado ali, quando a gente terminou de calçar, começou a minar um esgoto de dentro do terreno e que a gente não tinha visto esse esgoto. E aí a gente teve que quebrar novamente o calçamento para poder fazer a interligação desse esgoto, né? Mas o que eu fico feliz, Tony, por exemplo, a rua abaixo da José Dantas do Nascimento, eu não me lembro o nome, tinha um problema seríssimo de alagamento das casas lá. Tinha uma menina, Thaís, o nome dela inclusive, que me ligava e passava o WhatsApp toda hora. Às vezes estava chovendo de 11 horas, ela passava o WhatsApp, só: olha, minha casa vai mudar, não sei o que. Eu digo: tem paciência, que quando o calçamento chegar, com as drenagens que nós vamos fazer, eu tenho certeza absoluta que vai melhorar muito essa situação. Então, nessas últimas chuvas que tiveram agora, não teve nenhum problema na casa dela. Eu até brinquei com ela, eu disse que você só me ligava para me aperrear. Agora que choveu, você não ligou para dizer como é que estava tudo bem, não, mas eu tô sabendo que não aconteceu nada. Então, é importante que vai resolvendo esses problemas. São pontos muito críticos que a gente, de fato, conseguiu resolver. Entendeu? Ô Cristiano, nós temos 3 minutinhos aqui e eu lembrei. Passa ligeiro, meia hora. Tá contando aqui. Mas por que só é meia hora?
Nas outras eu vou, passo uma hora. O que é que sai de hora? Mas aí a culpa foi da Câmara. Foi da Câmara. Câmara de Vereadores. Não, então não faça isso, não, pelo amor de Deus. Muito bem. Secretário, já que você falou sobre essa questão de drenagem, né, de problema quando chove, eu vi que vocês estão fazendo uma intervenção, eu não sei se é obras junto com os serviços públicos, não sei, aí você quem vai dizer pra gente, ali abaixo da rua da delegacia, aquele problema crônico que vocês ainda estão ajeitando duas ruas que foram asfaltadas, danificou. Tem duas informações que precisam ser dadas. Eu vou ver se eu consigo dar nesses 2 minutos e alguma coisa. Veja bem, aquela tubulação que está sendo feita ali é porque uma daquelas casas foi construída em cima de uma tubulação e aí nós não sabíamos. Naquela chuva que deu de 114 milímetros, o piso da casa ficou todo fofo, com risco de desabar e tudo. É de um professor daqui de Serra. E aí nós entramos no circuito para deslocar essa tubulação debaixo da casa do professor para o terreno vizinho, que inclusive são dos mesmos donos das pessoas que venderam a casa ao professor. E aí começamos aquilo ali, só para liberar que fosse feito o conserto na casa dele e ele pudesse soltar para dentro de casa. Nossa, que perigo. Pois é, e aí, rapaz, quando a gente avançou dentro do terreno, o da frente não deixou que a gente passasse. Aí tá a confusão para ser resolvida entre o dono dos terrenos, que foi um deles que vendeu a casa à pessoa. E aí a gente tá aguardando tá assim, lá não prejudica a coletividade, lá tá funcionando do mesmo jeito. Agora a casa do professor tá inviabilizada, entendeu? Então a gente tem pressionado os donos do terreno, porque a gente quer que seja resolvido, que é uma questão, é uma pessoa só que está sofrendo, mas a gente se disponibilizou a resolver o caso, precisa do apoio do dono dos terrenos. A outra coisa é o seguinte, a gente lá na rua, na Joaquim, acima da José Dantas, nós trocamos toda a tubulação de esgoto que passa ali, um tubo de 60. Um tubo de 60 nós trocamos 42 metros de tubulação, fizemos caixa e fizemos uma coisa que é o seguinte: no tempo da chuva, essas tubulações de esgoto recebem água de chuva e a gente infelizmente não consegue identificar quem é que está jogando água de chuva. Teria que sair quebrando todas as casas acima de onde ela estourou. E aí o que foi que nós fizemos? Naquela rua existem dos dois lados tubulação de drenagem que nós implantamos exatamente para ajudar na época da chuva. Nós interligamos o esgoto, certo? A determinado nível nessas tubulações de drenagem. Elas hoje estão secas lá, porque não está chovendo nada. Quando essa tubulação de esgoto ela recebe água de chuva indevidamente, que já recebe, infelizmente, ela vai vazar nesse momento para essas duas tubulações de drenagem que foram feitas só para captar água de chuva. Ou seja, aliviando a pressão nessa tubulação onde ela estourou, que foi ali exatamente no final. E o pessoal da empresa que fez aquele serviço, infelizmente vai ter que recompor base e asfalto lá, porque... Tá na garantia, né? Tá na garantia. Nós conversamos e aí, infelizmente, não pode, né? Pode ter sido, por exemplo, que no tempo da execução as máquinas tenham danificado os tubos e aí a gente não conseguiu identificar, foi feito uma conversa com a empresa e eles vão reexecutar. Deve acontecer dessa semana para outra lá, finalizar aquele serviço. Isso é em qual rua? Na Joaquim, aqui... Joaquim Alves de Magalhães. Joaquim Alves Magalhães. Ela é a rua ali do Lagoa. É a asfaltada que tem descendo da faculdade. Quando você desce da faculdade, aí do lado direito e esquerdo, você vai ver as únicas que são em asfalto. Exatamente. Bom, a gente não tem mais tempo, já fechou. Tem gente perguntando aqui sobre emenda que ainda não deu retorno dos moradores do IPSEP, do Antônio Alves de Barros, por trás da creche. Por trás da creche. No IPSEP? No IPSEP. Estão perguntando aqui se já tem um retorno da emenda. Acho que deve ser alguma coisa... aquelas ruas vão ser calçadas. Que, inclusive, a UPA vai ser... A gente pretende inaugurar a UPA com a rua calçada. Aquilo lá está na emenda. Do lado da creche ali. Do lado da creche, atrás da UPA. E aí se fechar tudo ali. Ali vai ficar tudo fechado. Muito bem. Então tá certo. Cristiano, amigo, obrigado, viu? Por ter... É muito bom, quando a gente marca uma entrevista dessa assim com o secretário, é bom porque a gente se mantém atualizado e os moradores também, a população
do que é que está sendo feito, né? Qual é o cronograma que a secretaria está executando. Né? Muita gente fica ansiosa, como eu estou ansioso para ver logo o calçamento passar na minha porta. Eu imagino, você... Aí foi a ideia dele, ele disse, olha, você vai fazer o seguinte, você deixa o seu carro aí, a gente passa o calçamento, deixa só sua porta sem calçar, brincando. Eu digo, tu é doido, faz um negócio. 12 anos, rapaz, que eu moro naquela rua. Pois agora chegando... Inclusive ali teve que executar um monte de esgoto, que eram tudo em cano de 100 lá, uns 50 ou 60 metros de esgoto. Aquela rua... Nildinho tem me ajudado bastante, eu tenho dado muita dor de cabeça no Nildinho. E eu devo aproveitar que tem um morador da rua Joana Nunes, que ele tá dizendo que inclusive já tá diminuindo da conta dele no médico, porque todo mês era levando os meninos por causa da poeira. Amém. E ele disse que a poeira agora acabou, os meninos estão adoecendo menos. Então, assim, eu tô nessa expectativa pela avenida lá, das costas da escola, pois que eu moro uma daquelas... Infelizmente eu lhe dei uma má notícia, ruas. mas eu lhe garanto que vai ser feito. Fim do ano que vem só, mais... É porque na verdade ali já é o final do que tá planejado dentro dessa emenda, entendeu? É o finalzinho ali. Aí se batalhando para descer ali no restante do Muito bem. Cristiano, amigo, um abraço, obrigado, viu? E não sai agora não, que eu tenho um negócio para conversar com você ali, que passaram uma missão lá de baixo, viu? Eita, acho que já viu. Já vi. Já apertei Nildinho também. Valeu, Cristiano. Eu agradeço a oportunidade, Tony, Cário, todos os ouvintes, sempre à disposição. Crie pauta e me chame toda semana pra gente bater um papo.